Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, estou fazendo estágio integrado ao curso técnico de mecânica da função Beatas no Vieira da Cunha e meu projeto é o Colorful Help 2, dispositivo para identificação de objetos para pessoas com deficiência visual. Primeiramente, é plausível reconhecer que a autonomia está presente na natureza humana e que precisamos dela para pensar, nos expressar e fazer aquilo que bem entendemos. Porém, em algumas atividades que pessoas com deficiência visual precisam fazer no seu dia a dia, essa autonomia nem sempre está presente. Um exemplo disso é em situações em que elas precisam distinguir cores e formatos de objetos. Nesses casos, elas requereriam necessariamente ou de serviços tecnológicos ou de ajuda de terceiros. E é exatamente isso que esse dispositivo pretende auxiliar, dando mais autonomia a essas pessoas de uma forma mais simplificada. Portanto, tem-se como principal objetivo auxiliar pessoas com deficiência visual a conseguir distinguir cores e formatos de objetos, usando para isso inteligência artificial, reconhecimento de voz e visão computacional. A partir disso, a primeira etapa da pesquisa foi analisar as previsões futuras da fase anterior para fazer algumas modificações se necessário ou avaliar suas viabilidades. Assim, constatou-se que as principais necessidades de implementação envolvem aprimorar a precisão da IA, que ainda está tendo muitos erros em predizer em ambientes com muita variação de brilho, aumentar sua capacidade de predição, já que ela precisa de mais categorias para conseguir predizer roupas, por exemplo. Além disso, construir e planejar o hardware, deixar o software mais autônomo, ou seja, não fazer ele depender de algum clique de botão e implementar justamente o reconhecimento de voz, e ponderar o microcontrolador escolhido, já que o Raspberry Pi pode não ser a melhor das opções, que vai ser mais detalhado posteriormente. Bom, então a etapa a seguir foi justamente começar a pensar nesse projeto da IA, pesquisando justamente por isso sobre tipos de GUIs, que são as General User Interfaces, que são basicamente programas que te ajudam a treinar uma inteligência artificial de forma mais simples. Dentre as três que foram escolhidas, estão a Teachable Machine, que é um programa do Google que funciona como um navegador, ou seja, ele depende da web necessariamente, e ele possui uma interface bem simples assim. Tu consegue coletar os dados que tu precisa para conseguir fazer o treino do modelo da rede neural, exportar ele muito facilmente para usar em projetos exteriores ao programa, e ele aceita fazer essa exportação em JavaScript, em Python e em aplicativos mobile. A AI Developer, por sua vez, é uma GUI mais simples, já que ela não depende necessariamente da internet e ela funciona localmente no computador. Além disso, ela possui uma variedade muito maior de modelos, indo desde CNN simples, que são as redes neurais convolucionais, até a modelos de redes neurais como a ResNet ou a LeNet, sendo que ela também possui portabilidade para apps mobile. E por fim, mas não menos importante, tem também a GUI Always AI, que é uma espécie de junção dessas duas, já que algumas partes dela funcionam com o IP do computador, ou seja, depende da internet, e outras, como o treino e as anotações, não. Ela possui como variedade de modelo tanto as de classificação de imagem, quanto de detecção de imagem, que é justamente o que o projeto precisa para conseguir aprimorar a precisão da IA. Mas, como esses treinamentos precisam de uma quantidade de dados muito grande, já que eles precisam de um dataset específico para cada um desses treinamentos, esse processo ainda não foi terminado, não foi concluído e está em andamento. Por isso que a etapa seguinte foi começar a construir o hub, que vai ser responsável por acoplar todas as inteligências artificiais para atividades específicas, como classificação de objetos ou de roupas, por exemplo. Ela foi codificada inteiramente em Python, sendo que o princípio de funcionamento dela é basicamente filtrar por comando de voz qual das IAs que vai ser ativada. Por exemplo, se o usuário falar que roupa é essa, somente o modelo de IAs que distingue roupas vai ser ativado. Se ele falar que o objeto é esse, somente a IA que distingue objetos vai ser ativada. E assim segue, assim por diante. Em seguida, constatou-se que elaborar o protótipo usando o Raspberry Pi Zero, mais ou menos como esse protótipo antigo aqui, traria diversas consequências, pois o seu processamento é muito lento no algoritmo. Além disso, ele precisaria de uma conversão do modelo de Python para MicroPython, e
Algumas bibliotecas que foram usadas para o reconhecimento de voz só funcionam em Python, ou seja, em MicroPython elas não conseguiriam funcionar. Justamente por isso, outros microcontroladores serão testados, como o ESP32Cam, por exemplo, que traz consigo diversas vantagens, como fazer um servidor IP para rodar o modelo em si com a internet. E por isso, como passos futuros, pretende-se fazer os treinamentos com as GUIs. Além disso, fazer o planejamento próprio do novo protótipo e construí-lo. E além disso, fazer as conversões dos modelos e converter todo o algoritmo para a linguagem que for escolhida, seja ela C, JavaScript ou MicroPython. Certo, agora primeiramente eu vou mostrar para vocês como que as GUIs, as interfaces delas se parecem. Primeiro a Teachable Machine, que tem as 3 opções de treino, de imagem, de áudio e de pose. O nosso do projeto é de imagem. E aí quando ela chega na interface em si, ela se parece mais ou menos assim. Onde tu pode adicionar as classes, fazer o upload de imagens ou da própria webcam, que não vai funcionar agora porque eu estou com a minha ligada. Mas isso aqui é muito simples, é muito tranquilo de fazer. O treinamento é só clicar num botão e ele mesmo treina para ti. E na hora de exportar os modelos, tu pode escolher tanto o JavaScript, que já vem até com um código de exemplo, TensorFlow em Python, que também vem com código de exemplo, ou o TensorFlow Lite, que é para aplicações mobile. Todos muito bem explicados e muito fáceis de usar. Daí também temos a AI Developer, que, como eu já disse, ela é mais simples, então a tela depende de um prompt para conseguir funcionar. Essa é a interface dela, ela consegue fazer augmentation das imagens, ou seja, ela consegue fazer com que a inteligência artificial consiga treinar com imagens mais editadas, assim, teoricamente tendo uma precisão melhor. E também é bem tranquilo de navegar por aqui, tu consegue fazer testes de confusão com o modelo, tu consegue ver o histórico de treinamento e ver como que ela está saindo em tempo real e escolher o modelo entre vários, sendo que aqui ó, que dá para escolher, como eu falei, desde uma CNN básica que está aqui ó, até as MobileNet ou ResNet e AliNet. Aqui está a AliNet, a TinyResNet e muitos outros também. E depois também para exportar é muito fácil, o arquivo já vem em .model, você mesmo pode escolher o endereço dele, onde que ele vai ficar no seu computador, e depois pode usar em projetos externos. E por fim, mas não menos importante também, a Voice AI, que tem a interface assim. Quando você clica aqui nesse botão, ela sobe essa guia aqui, onde tu pode escolher se tu quer fazer um modelo para aplicativos mobile, da ResNet ou da YOLO, que é uma inteligência artificial para detecção de imagens e justamente o que o projeto almeja. E aqui dá para escolher também os datasets, que ainda não coloquei nenhum, mas quando eu já estiver ali pronto, vai dar para trabalhar direitinho com ele. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida é só me chamar lá no Insta ou enviar uma mensagem para o e-mail do projeto. Muito obrigado e até a próxima.